Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que discute as notícias mais importantes e os bastidores do poder aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. Essa é a nossa edição do dia 6 de junho. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com meu companheiro de editoria, Bruno Nogueira. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. Sempre um prazer estar aqui no Política em Pauta. Estamos sempre juntos aí. E hoje a presença super especial do jornalista e colunista do Estado de Minas, Orion Teixeira, que veio ajudar a gente aqui a falar um pouco sobre Romeu Zema, Álvaro Damião. A semana foi quente, né, Orion? Não falta assunto. Prazer, Bernardo, Bruno e a sua qualificada audiência. Vamos lá compartilhar com todos aí esse bate-papo da semana aí. Vamos lá, fazendo uma rápida escalada dos nossos 3 blocos, a gente vai começar na primeira parte do programa falando sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa semana houve a cerimônia de municipalização do anel rodoviário, uma pauta que já era cara ao prefeito Fuad Noman e que é de alguma forma um legado que o Álvaro Damião recebeu. Falou ali em homenagear o prefeito falecido, né, seu companheiro de chapa na eleição do ano passado. E, ao mesmo tempo, o próprio Damião vai fazendo algumas mudanças importantes dentro do seu secretariado, dando mais a cara dele ao governo de Belo Horizonte e não a cara de Fuad Noman. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as reuniões do vice-governador de Minas no BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que tem a ver ali com os prazos do Propag. O BNDES disse que não consegue avaliar os ativos que Minas Gerais tem para oferecer no programa de refinanciamento da dívida antes do período determinado para a adesão do Estado. Isso deve modificar um pouco a forma do andamento dos projetos que hoje estão sendo discutidos na Assembleia. A gente vai falar disso mais detalhadamente no segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai repercutir as recentes falas do governador Romeu Zema, que deu uma entrevista à Folha de São Paulo, ali dizendo que não sabe exatamente se houve uma ditadura militar no Brasil, dizendo que daria também um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito à presidência do país. Vamos falar um pouco também sobre o governador que continua, né, semana após semana, na sua empreitada de tentar avanços na política nacional, fazendo isso por meio de ataques ao governo federal, o governo Lula, que está aí, né, dentro da negociação da dívida do Estado também. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre a municipalização do anel rodoviário Celso Melo de Azevedo, que o Álvaro Damião quer agora transformar em anel rodoviário Fuad Noman, né, Bruno? O Álvaro Damião, ele tem uma missão, né? Ele quer rebatizar tudo que ele puder na cidade para poder lembrar do prefeito. Seria uma grande homenagem, né? Mas, assim, tem que ter um limite aí, tudo que ele pode nomear, né? O anel rodoviário era uma grande luta do prefeito Fuad Noman. Em 2023 ainda, ele enviou um ofício ao governo federal pedindo essa gestão do anel. Em 2024, e logo depois que ele é reeleito, ele tem uma reunião com Lula em Brasília, muito organizada também pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, levando à frente essa vontade da prefeitura de assumir a gestão do anel. E agora finalmente aconteceu, né? Depois de um tempo aí de tratativas, burocracias vencidas com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. E agora a prefeitura pode finalmente gerir o anel da forma que ela quer, porque a prefeitura entende que o anel hoje é uma avenida da cidade, né? O anel corta quase que a cidade inteira e vai ter uma gestão aí de 22,9 quilômetros. Tem um trecho ainda que não foi municipalizado, porque é aquele trecho da BR-381 na saída para Caeté, que continua com o DENIT por causa das obras de reassentamento das pessoas que vivem ali na margem e tudo mais. Então é uma grande vitória da gestão da prefeitura, né, mostrando também essa parceria com o governo federal. E eu conversei com o prefeito Álvaro Damião antes da cerimônia, ele me dizia o seguinte: o grande problema do anel, lógico, tinha questões de engarrafamento, acidentes com morte, e ele dizia que o anel nunca foi notícia positiva para Belo Horizonte, sempre foi notícia negativa. Mas a prefeitura não podia fazer nada, porque era de gestão do DENIT. E ele dizia, olha, tudo cai nas nossas costas, mas a gente não tem poder de ação. E às vezes o DENIT queria fazer, mas o DENIT tem muitas rodovias sobre sua gestão, muitos outros problemas para resolver. E a prefeitura só vai ter o anel. Então ele celebrou muito essa conquista. Eu acho que vamos ver aí o que eles esperam, né? Tem algumas intervenções já previstas. Ele dizia que a prefeitura já estuda uma nova área de escape, né? Ele dizia também que
Eles querem construir uma base de atendimento aos motoristas, né, com guincho, essas coisas, aí na área do antigo aeroporto Carlos Prates, para ser mais fácil chegar ao guincho, né? E dizia, olha, aconteceu um acidente, a gente não sabia de onde vinha o guincho, né? Porque às vezes demorava para chegar ao guincho. Então, tem também uma parceria em convênio com o governo federal de 110 milhões para obras de recapeamento, que já está acontecendo, e posteriormente 2 viadutos importantes, um ali perto da Arena MRV, e outro agora me fugiu a memória, mas é também próximo ali, não são muito longe um viaduto do outro. Uhum. Faz sentido, né, Leon, que o ANEL passe a gestão municipal e, ao mesmo tempo, isso era uma bandeira do FUAD que o Álvaro Damião continua mantendo ali viva. Inclusive, essa ideia de nomear o anel rodoviário com o nome do prefeito falecido também é uma forma política, né, de relembrar, de demonstrar esse apreço que o Damião sempre mantém vivo, né, ao FUAD Noman. Parece sentimento de culpa, né? Mas não faz sentido Brasília, uma gestão federal no anel rodoviário. Os problemas estão aqui em Belo Horizonte. Quem tem que gerenciá-los é o prefeito da cidade. Então, nos últimos 60 anos aí, uma das principais intervenções feitas, boas intervenções, não foi feita pelo governo federal. A área de escape. Nós temos quantos? Apenas uma. E qual a importância que se teve de lá para cá para evitar sérios acidentes, graves acidentes? Eu não vejo por que a gente ficar com esse sofrimento todo. Não é questão só de gestão do DENIT, é questão de diálogo, parceria, posicionamento. Bate na mesa, olha, está na minha cidade, eu quero assim, eu quero assado. Que eu não acho por que o Belo Horizonte, nós não temos que atravessar o anel rodoviário. Isso é risco de morte para nós. Por quê? Descem, né, vem ali do Rio de Janeiro e vai atravessar aquilo ali, ou o contrário, no sentido contrário, eles vêm na velocidade de rodovia, 70 km ou mais. Vamos lembrar que está dentro do perímetro urbano, eu tenho que frear. Tem situações ali do próprio anel que você tem 3 faixas e cai para 2. Exatamente, às vezes debaixo de um viaduto tem um paredão enorme. Você acha que a carreta vai parar com 70 km, vai parar para poder deixar você passar no seu carro de passeio ali, para depois ele entrar novamente na pista? Não vai parar. Então, quer dizer, nós, belo-horizontinos, não teríamos primeiro que trafegar por ali. Como que a gente vai fazer? Sei lá, faça obra de arte, trincheira, viaduto, dá volta, orienta, entendeu? Vamos aconselhar a população a não usar o anel, dá a volta, seja o que for, mas salva a sua vida. Ali é risco de morte. E quantas vezes lá no Betânia, em vários outros lugares aí, você entende? Então, assim, a situação do anel rodoviário, agora com a municipalização, poderemos fazer então intervenções, sem perder essa parceria com o governo federal, para que aquele ali fique um trânsito mais humanizado, mais eficiente, com mais capacidade de fluxo, sem afetar a vida do Belo Horizontino. Muitas vezes o Belo Horizontino entra ali a 40 quilômetros, está atravessando, eu vou para ali, vou para a faculdade, eu vou para a PUC, eu vou para não sei aonde, eu vou para o aeroporto, mas não pode. A velocidade ali é outra, é de rodovia. Quem está na rodovia já vem fervendo. Então quem está entrando ali está pensando, é sexta-feira hoje, então enfim, não pode ser assim. Então, não é para nós, não é para os moradores de Belo Horizonte. Então, eu acho muito importante essa obra, espero que a Prefeitura faça um bom trabalho de municipalização, não só na questão da gestão, mas na efetividade das intervenções. Agora, homenagear FUAD Noman, eu acho assim, descabido, até desrespeitoso, porque já tem o nome de um prefeito, Celso Melo Azevedo, o primeiro prefeito de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte, que à época da construção do anel, ele era prefeito, ele que era engenheiro, inclusive, engenheiro civil, o Celso Melo Azevedo, uma obra muito importante em Belo Horizonte, encerrou sua vida como provedor da Santa Casa, então uma pessoa sempre dedicada à causa pública, né? E foi feita uma homenagem a ele pelo senador Eduardo Azeredo, em 2008, em projeto sancionado pelo vice-presidente da República, na condição de presidente interino, José Alencar. Quer dizer, uma situação bem mineira, né? Muito simbólico. Né? Exatamente. Aí você vem e fala assim, eu vou homenagear o FUAD Noman. Por quê? O FUAD Noman é digno de várias homenagens, mas não precisa de você sair desnomeando determinadas obras e nomear para homenagear a FUAD. Vamos espera que tenha várias obras, hospitais, escolas, que vão, FUAD Noman, ok.
homenagear Fuad Noman, eu acho que o mais importante é seguir a cartilha, o programa que ele deixou e que o Álvaro Damião herdou e que não está seguindo à risca essa cartilha deixada por Fuad Noman. Agora, essa oportunidade da municipalização do anel rodoviário acabou, né, a matéria do Vinícius Prates também na nossa edição de quarta-feira, virou um palanque do governo Lula aqui em Belo Horizonte, né? A presença do ministro de Transportes, Renan Filho, a presença da Macaé Evaristo também, ministra de Direitos Humanos, Alexandre Silveira. E até uma cobrança sobre o Damião também, né? De que lado você está, afinal, né? O Reginaldo Lopes ali. Exatamente, eu queria até trazer essa discussão, né, Orion? Porque o Damião, ele tem feito algumas movimentações internas na prefeitura, dando mais espaço à direita do que à esquerda que o apoiou durante as eleições. É bom lembrar que no segundo turno, o Álvaro Damião, ao lado do Fuad, disputou contra o Bruno Engler, deputado estadual, a extrema-direita, representada pela chapa Puro Sangue ali do PL, e ao contrário do Fuad, que amealhou apoio de mais de 13, quase 15 partidos para poder conseguir se eleger. E o Damião, nessa ocasião da municipalização, ficou numa saia justa, né, Orion? Porque ele precisava manifestar, até por respeito ao Fuad Noman, que fez uma aliança desde 2022 com o governo Lula, né, com a eleição do governo Lula, ele acabou se vendo ali rodeado de representantes do governo federal e mesmo deputados petistas, como foi o caso do Reginaldo Lopes, do Dr. Jean Freire, que está na foto aqui publicada pelo jornal. Foi de alguma forma também uma certa cobrança para o Damião não esquecer a forma como ele chegou até ali, né? Ele foi eleito com o apoio do governo federal e dos parlamentares ligados ao governo federal. E fez a grande diferença, né? Porque, como você se lembra, o Fuad Noman chegou ao segundo turno em segundo lugar. Né? Então, a partir dali, em que houve um movimento do centro para a esquerda, ele conseguiu superar o Bruno Engler, extrema-direita. Se você tem em disputa 3 segmentos, a direita de um lado, o centro representado por Fuad Noman, uma disputa, venceria, como venceu, quem conseguisse o apoio do terceiro segmento, que é a esquerda. Foi aí que Fuad Noman conseguiu se consagrar, se reeleger em Belo Horizonte. Exatamente essa turma que estava no governo, o Damião já está procurando se livrar dela e assumindo outros compromissos. Ele está pensando só na governabilidade dele na Câmara Municipal. Eu preciso desses números, então vou fazer dessa forma. Eu não sei se é o correto. Tem que ter realmente algum tipo de articulação política. Não sei se a leitura está correta, porque nós estamos aí há 16 meses da eleição do ano que vem. E, no entanto, não existe um quadro definido. Ele já está tomando posições, definindo o seu posicionamento, a sua face e recebendo aí esses mimos, esses agrados, essas promessas e obras do governo federal. Então é bom fazer uma leitura correta do que está acontecendo para não depois lá na frente correr o risco de cometer esse equívoco, porque Zema, por exemplo, governador de estado, não recebeu nada no governo Bolsonaro e também não falava nada, e hoje ele fala todo dia, embora esteja recebendo muitas intervenções, muitas obras do governo federal, como por exemplo a 381, a duplicação, a questão da dívida. Então, assim, são vários tipos de iniciativas federais que homenageiam muito mais Minas Gerais do que aconteceu no passado com o governo Bolsonaro. E pelo lado do governo federal, né, Bruno, é importante que eles marquem presença nesse tipo de situação, né? Daqui para frente vai ser assim, qualquer hospital que você inaugurar, qualquer posto de saúde, centro de saúde, qualquer ponte, a paternidade vai lá assumir e dizer, olha, isso aqui é coisa minha, estamos juntos. É importante que seja assim, né? Até para poder não gerar um vácuo ali que vai ser assumido só pelo governo estadual ou pela prefeitura municipal. É importante, né? Belo Horizonte, a capital do segundo maior colégio eleitoral, tem um eleitorado importante. E o prefeito, o Álvaro Damião, já foi questionado sobre isso, que posição ele assumiria em 2026, e aí deu uma desconversada, né? Ele disse que vai conversar com o partido, agora União Brasil federado ao PP, né, que são 2 partidos de centro, mas voltado mais para a direita, né, centro-direita. Que ao mesmo tempo tem ministério. Tem ministério, pois é. E em alguns casos, até extrema-direita, a gente pode citar o presidente nacional do PP, é o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. E que deve mandar nesse partido aí. E que deve mandar na federação, né? E vai ter um comando muito forte ali. Então, assim, o Damião ele tem que fazer esse jogo, articular bem. A coisa da governabilidade na Câmara Municipal é muito importante. Só que, nesse momento, não tem grandes projetos ali em tramitação. Esse ano não deve ter. Esse ano não deve ter.
Mas a esquerda também é minoria, mas ganhou mais cadeiras do que era no governo Fuad, né? Então, assim, se eu não me engano, tem 9 vereadores, né? Que são uma base importante ali. Então, o Damião tem que articular bem isso. Acho que para 2026 ainda está um pouco longe, mas cada mês chega mais perto, né? Então, se ele vai manter essa postura de esperar o partido se posicionar, se ele vai seguir o partido, a tendência é que ele, talvez, em âmbito nacional, fique na oposição ao governo Lula, né? É porque não faz sentido ele se livrar do centro-esquerda, da esquerda, como ele está fazendo, e ao mesmo tempo botando para dentro do governo a direita, a extrema-direita, que ele derrotou, que ele ajudou a derrotar. Tem gente ali do PL, né? A deputada Chiara Biondini, né? Ela tem indicações na prefeitura e foi exatamente ela que foi autora daquela cobrança do livro, do Cobiça, né? Foi ela que fez aquele estrago todo. Ela é muito alinhada ao Bruno Engler dentro da Assembleia, né? E é interessante, né? Porque antes da gente terminar essa questão do anel rodoviário, da Prefeitura de Belo Horizonte aqui no podcast, o Damião, a saída do Paulo Lamaque é muito significativa de um rompimento com o que existia de Fuad dentro da Prefeitura, né, Orion? Até porque o Lamaque, ele estava na Secretaria de Relações Institucionais, que foi justamente criada na reforma administrativa, que foi a principal vitória do Fuad Noman dentro do Legislativo nos 2 anos que ele teve no governo, né? Como titular depois da saída do Alexandre Calil. Ele conseguiu isso no finalzinho do mandato, em 2024, e desmembrou a comunicação social da Secretaria de Relações Institucionais, que dividia com a Secretaria de Governo ali a responsabilidade de fazer esse contato com a Câmara Municipal. A saída do Lamaque não só tira esse nome, que era muito próximo, foi o articulador da campanha do Fuad Noman, mas quem foi colocado como interino na Secretaria foi o Guilherme Daltro, que é o secretário de governo do Álvaro Damião e o aliado de primeira hora dele ali, né? O braço direito do Álvaro Damião desde os tempos em que ele era vereador de Belo Horizonte. Então, o Daltro monopolizou de alguma forma. Ele, né? engoliu essa secretaria. Engoliu. É algo parecido com o que aconteceu no governo do Estado, quando o Marcelo Aro mudou da Secretaria de Casa Civil e foi para a Secretaria de Governo, mudando também as atribuições das pastas, né? O Aro passou a ser o responsável pelo diálogo tanto no âmbito federal quanto com a Assembleia Legislativa. Então, esvaziou a Casa Civil e levou para ele. Esvaziou completamente. É o que está acontecendo também dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, se externamente o Álvaro Damião dá esse tipo de declaração, a gente nem sabe se vai para frente, né, ou se vai ser só uma frase de efeito, né, de homenagear o Fuad Noman, batizando o anel rodoviário a partir dele. Internamente, dentro da gestão da própria prefeitura, ele vai dando sinais de se desgarrar cada vez mais do cabeça de chapa que o ajudou a colocar lá, né? Que o colocou ali naquela situação. E definindo seu perfil, seus aliados, né? Será que ele está pensando em reeleição? Não sei, me parece que não. Porque até o momento não vejo nele esses movimentos. Que é natural a pessoa que está no cargo, um político que está no cargo importante, como prefeito de Belo Horizonte, com direito à reeleição, abrir mão disso não faz sentido, né? Cria sua própria personalidade política, sua própria gestão, para chamar de sua. Qual que é o seu programa de governo? Qual que vai ser a sua herança política, a sua passagem pela prefeitura de Belo Horizonte? Só cumprir ali o mandato não faz sentido. Então, é importante ter essa visão de longo prazo, até para que a sua obra possa ser bem amadurecida, ser bem concluída, né? Você lembrou aí, né, Bruno, também, sobre a questão dele ficar bem em cima do muro quando perguntado sobre 2026. É bom lembrar também que nas últimas semanas, né, nos últimos dias, nessa semana especificamente, o prefeito Álvaro Damião foi marcado também por uma certa omissão nesse tipo de assunto que é polarizante. Pela segunda vez. O Álvaro Damião, existe um prazo, né, que o prefeito precisa respeitar para poder sancionar ou vetar ou sancionar parcialmente os projetos de lei que são aprovados na Câmara Municipal, e quando esse prazo se esgota, essa responsabilidade vai para a presidência da Câmara, que sanciona automaticamente os projetos. Isso aconteceu com 2 projetos que são flagrantemente inconstitucionais, que a gente já discutiu aqui no Política em Pauta, que é um projeto da vereadora Flávia Borja, que aprova o uso da Bíblia como material paradidático nas escolas de Belo Horizonte, e um projeto do vereador Uner Augusto, que cria em Belo Horizonte, se não me engano, no dia 7 de julho, o Dia Municipal dos Métodos Contraceptivos Naturais. Que cria uma série de políticas ali de palestras, de eventos, de divulgação de métodos contraceptivos, como a tabelinha ali, né? Ele usa os termos de Billings e Creighton,
em detrimento de métodos contraceptivos que são, obviamente, cientificamente mais eficientes. Contra a ciência, novamente. Né? Contra a ciência, novamente. Que é o que são a camisinha, a pílula anticoncepcional, o DIU, etc. e tal. Que a gente já falou, que a gente já discutiu, né? Quando você defende um método menos eficiente, o que você está defendendo, em suma, assim, no final da discussão, você está defendendo a falha, né? E nesse caso, você está defendendo uma gravidez indesejada. Então, são projetos absurdos que foram aprovados nessa onda reacionária da Câmara Municipal, que o Álvaro Damião lavou as mãos. E aí ele peca por omissão, né? Ele preferiu não ser o cara que ia se indispor com a Câmara Municipal e vetar esses projetos, até porque eles tinham grande possibilidade de derrubada de veto, né? E ele preferiu também não ser o cara que sanciona esses projetos, e aí flagrantemente, né, evidentemente mostra que ele é a favor desse tipo de proposta. Então ele lavou as mãos, deixou passar. Mostra ali que ele também está em cima do muro nesse caso, mas o que aconteceu de fato é que esses projetos hoje vigoram, são leis aprovadas em Belo Horizonte. É uma estratégia dele, né? Se ele não quer desagradar essa base mais conservadora da Câmara, que é maioria, é melhor não se posicionar mesmo, né? Porque se ele veta, ele causa um constrangimento aí com esse grupo. Mas agora, são projetos inconstitucionais e que já estão sendo contestados na justiça, né? E vão ser bombados depois. Provavelmente vão ser derrubados pela justiça. O PSOL entrou, né, se eu não me engano, com 2 ações contra esses dois. Então, assim... Mas aí é aquela que a gente até falou que também que isso aconteceria, obviamente. Isso né? Aí Aí vai ter aquela gritaria de intervenção do judiciário no legislativo, de uma aliança entre PSOL e justiça. E a jurisprudência nesse tipo de caso é a justiça derrubar. A justiça está sempre derrubando esse tipo de projeto. Uma responsabilidade. Exatamente. Como ele vem do futebol, ele vai dizer, não entra em bola dividida. O governador come casca de banana, olha, casca de banana é um piso. Mas é preciso ter, o que falta hoje no país é ter lideranças, é ter personalidade política. Não é ficar copiando e seguindo os seus seguidores. Você tem que ser o líder, não ser liderado pelos seus seguidores. E falta, então, essa visão do que é importante para a cidade, o que é justo, o que é legal, à luz, naturalmente, da Constituição. Não precisa do Damião dizer, eu sou contra, eu sou a favor. Olha, o meu departamento jurídico disse que isso aqui é inconstitucional, então nós não podemos sancionar. Até porque isso dá um sinal para a Câmara, né? Porque tem vários outros projetos. Vão surgir outros. Vão ser aprovados. Você abriu a porteira, meu amigo, vai passando a boiada. Eles já existem, né? Com esse tipo de sinalização. Essa base bolsonarista fala abertamente em criar capital mais conservadora, né? Insaciáveis. Bom, vem um banheiro público, daqui a pouco vem isso, vem aqui o casamento, gay, não por fora. Né? Bom, para terminar essa discussão sobre o primeiro bloco, que a gente falou, né, majoritariamente sobre o anel rodoviário, eu convido o nosso ouvinte, nosso espectador, a ler a matéria de capa aqui do nosso jornal de sexta-feira, foi feito pela Laura Escardo, né, matéria de Gerais, que ela conversou com pessoas que moram ali próximas ao anel rodoviário, pessoas que sempre utilizam o anel para trafegar dentro da cidade. A situação que o Orion até falou, né, às vezes vai para a faculdade. Né? Não deveriam, mas acabou virando uma via... que faz uma parte roleta russa, né? Estou entrando, não sei como é que eu vou sair disso, né? Então estão aqui os personagens, né, que a Laura conversou, então vale a pena porque a gente vai conseguir entender também qual que é a expectativa de quem está ali próximo, e agora essa é efetivamente uma responsabilidade do município. Então não tem mais como delegar funções e delegar responsabilidades. Fugir, né? Podia colocar na placa lá o telefone do Álvaro. Qualquer reclamação você liga para lá. Qual que é o setor? Bom, vamos para o segundo bloco, então, para poder falar sobre a reunião do vice-governador Matheus Simões no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Simões foi até o BNDES e recebeu uma resposta, não sei exatamente se era a resposta que ele queria, mas é uma resposta que interfere significativamente na forma como o governo de Minas vai discutir a situação do Propag, da dívida mineira, dentro da Assembleia. A gente já explicou aqui algumas vezes, mas o Propag determina algumas condições para o pagamento da dívida do Estado com a União, a dívida que hoje está avaliada em mais ou menos 170 bilhões. Ele permite o parcelamento dessa dívida em 30 anos e ele cria alguns mecanismos para você diminuir os juros cobrados sobre essas parcelas. Os juros hoje são indexados pela inflação, mais 4% ao ano. Você pode tirar 2 pontos percentuais se conseguir abater dessa dívida até 20% do estoque com ativos do Estado, que você vai repassar à União. Então, seria mais ou menos ali 34 bi repassados à União.
Só que o Propag ele diz também que cabe ao BNDES fazer a avaliação do valor desses ativos que o Estado pretende federalizar. Então, o BNDES vai determinar, por exemplo, no caso de Minas Gerais, quanto vale a Codemig, quanto vale a Semig, quanto vale a Copasa, quanto valem os imóveis da UENG, por exemplo. E Acho que imóveis não fica com o BNDES, o imóveis vai ser avaliado pela Secretaria de Patrimônio da União. Ah, perfeito. Então, seriam só as empresas, né? Que é de gestão do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Perfeito. Então, especificamente as companhias. A questão é, o BNDES deu a resposta ao Simões, que a gente já imaginava, que a gente já imagina, né? Que o BNDES não consegue fazer a avaliação desses ativos no prazo que está regulamentado pelo Propag. A mesma regulamentação que coloca o BNDES como avalista desses ativos, determina também que Minas Gerais envia ao governo federal até o fim de outubro uma lista com todos os ativos que ele pretende envolver na negociação e que o Estado decida se vai aderir ou não ao Propag até o fim deste ano. Até o fim deste ano, o BNDES já garantiu que não tem como determinar o valor das empresas de Minas Gerais. Simões voltou, então, prometendo uma nova reunião, não só com o BNDES, mas com o Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda, para pedir alguns decretos, né, algumas decisões. Uma delas é que o governo federal, via o banco e o seu Ministério da Fazenda, estabeleça ali um valor preliminar, para poder ser o valor com o qual o governo trabalha, na hora de abater a dívida e também para poder saber se vai conseguir chegar nesses 20%. E também determinar que Minas Gerais, os estados de uma forma geral, vão ter a prerrogativa de, após a avaliação, que pode durar 9, 10, 17, 20 meses, 17 é os meses que foram necessários para avaliar o metrô, por exemplo. Eles usam esse exemplo. Depois de avaliados, se esses ativos ultrapassarem a marca dos 20%, o governo estadual vai ter a prerrogativa de pedir de volta esses ativos, não vai envolvê-los na negociação do Propag. Essa é a empreitada dos Simões agora em Brasília. Deve continuar tendo essas reuniões nas próximas semanas. Só que isso interfere na discussão aqui na Assembleia, né, Orion? Porque a discussão agora na Assembleia é definir se, primeiramente, se só a Codemig, por exemplo, vai ser suficiente para chegar nesses 20%. Porque há dentro da oposição um receio de autorizar tudo que foi pedido pelo governo do Estado e isso acabar sendo um salvo-conduto para o governo avançar com uma onda privatista sobre, basicamente, todos os ativos do Estado, né? Então, essa discussão em Brasília vai ter ecos óbvios aqui na Assembleia, que já está tramitando os projetos do Propag de uma forma mais lenta do que foi o projeto de adesão, por exemplo, que passou muito rápido no Legislativo. Eu vejo muita controvérsia e contrassensos também, né? Porque nós, jornalistas, temos o hábito de ouvir uma informação e buscar checar do outro lado. Né? A gente ouviu o governo mineiro falar várias coisas a respeito do governo federal, mas não conseguimos ouvir o governo federal. Então, o Simões fala que o BNDES diz que não. O BNDES não falou nada até agora, não tem nenhuma posição oficial dele. Já falou várias vezes, o governo federal não quer a Copasa, o governo federal não quer isso, não quer aquilo. Então, a gente nunca ouviu o outro lado. E o outro lado, às vezes, não se manifesta para evitar esses ruídos aí, mas poderia se manifestar diante disso aí. Agora, o próprio governo de Minas está falando que não quer o ENG, mas o governo colocou o ENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, tem essas controvérsias. O vice-governador Matheus Simões é muito articulado, muito preparado, tem credibilidade, mas carece aí de alguma coerência, porque não vi até hoje ninguém falar, nem no projeto aprovado, que os valores têm que ser apresentados até o dia 30 de outubro, 31 de dezembro. Pediu a apresentação da lista dos ativos que você quer colocar em negociação. É uma negociação que é demorada. Agora, o devedor está querendo estabelecer condições, ele não ajudou, inclusive, a construir o Propag, que é uma solução maravilhosa, fantástica para Minas Gerais. É um projeto feito sob medida para Minas Gerais. O Pacheco, que fez, o senador Rodrigo Pacheco, a Assembleia participou também de Minas. Enfim, tem ali uma base quase consensual de um lado, né? De posições técnicas, políticas, mais focadas e vocacionadas para Minas Gerais. E o governo de Minas não participou. Então reclama dos vetos, reclama disso, reclama daquilo, e não fez o seu dever de casa. E agora começa a aparecer, a apontar os defeitos. Eu acho que não existe essa obrigação de os valores
O BNDES é o avaliador oficial, mas não existe essa obrigação de ser até o dia 30. Essa imposição não pode ser do governo federal, não pode ser do credor, do devedor, não pode ser do BNDES, que vai ter o seu próprio tempo. Então, se você já colocou para apresentar os seus ativos, nem todos, o governo concorda com isso, nem todos serão federalizados. Agora, o governo quer federalizar e privatizar, caso o governo não queira, caso recuse algum desses ativos, algum desses patrimônios, sejam empresas, sejam imóveis. Então, o governo de Minas quer autorização para passar a boiada, abriu a porteira, quer vender tudo que ele não concorda e que ele sempre quis fazer. Olha, isso tudo tem que ter limite. O limite já estabelecido pelo presidente da Assembleia, como o próprio projeto diz, é 20% de entrada para bater os 170 bilhões de reais da dívida, coisa de 40 bilhões de reais aí, arredondando esses números. Então você coloca na mesa os seus ativos. Ao final você fala assim, olha, essa caneca vale X, esse celular vale Y. Agora esse aqui eu não quero, para mim não vale nada. Então o que é, somando os dois, o que eu tenho de entrada? Essa negociação vai ter que acontecer gradativamente. Agora eu não preciso ter esses valores para dizer, eu vou pagar quanto em janeiro da primeira parcela. Olha, se você pagar menos ou mais tarde você vai acabar incorporando, abatendo, devendo, enfim. É uma negociação. Primeiro tem que ter entendimento. Então existem muitas verdades aí econômicas, possibilidades jurídicas e falta de diálogo, falta de debate político. Na próxima semana está previsto aí, imagino que o Congresso vai votar os vetos. Como é que Minas vai nessa? É só dizer que isso aí prejudica Minas Gerais, porque os 18 bilhões, em função dos bancos mineiros, fizemos um contrato com o Banco Suíço, enfim. O governo federal se coloca essa questão, que não, dívida com ele, dívida com os bancos não é comigo. Né? Então é preciso ter esse entendimento, sentar na mesa para conversar, não é bravata de cá, bravata de lá, não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu acho que existe na Assembleia um consenso hoje de que tudo que vai ser apresentado pode ser federalizado. Aquilo que o governo não quiser, volta para o governo para continuar patrimônio do Estado, sem federalização nem privatização. Porque nós não estamos discutindo aqui o conceito de Estado, que Estado que nós temos, se é menor, pesado ou não. Então, não é Estado mínimo, não é vender o patrimônio do Estado, é buscar uma renegociação da dívida até 20%, que é essa parte mais complicada. Então, eu não vejo por que avançar nisso. A Assembleia vai estabelecer isso. Nós vamos aprovar para federalização. O que entrar ali vai entrar como uma negociação para abater a dívida. O que não for, o governo federal não quiser e que não tiver uma valia nessa operação, continua no Estado. Com certeza. É importante, né? Porque justamente essa é a grande questão. Os projetos, eles dão margem para que o governo venda esse patrimônio se o governo federal recusar, né? Então, ontem a deputada Lohana França estava sabatinando ali, né, o secretário de Cultura, até disse, olha, se o governo quer vender esse tanto de imóveis, esse tanto de empresas, não vai sobrar nada para Minas Gerais. O que o governo vai gerir, né? E o próprio secretário concordou com ela. Concordou, exatamente. Ele disse, olha... Isso gerou rusga interna, viu? Essas falas do Leônidas. Pois é, o secretário... Mas ele está correto. Sim. Entendeu? Ele pode ser subordinado a uma liderança maior, mas ele está correto. Vai vender o Palácio das Artes? Pois é, e ele não foi consultado, né? Ele diz, olha, não fiquei sabendo da inclusão do Palácio das Artes, do Palacete Dantas, da Fazenda Boa Esperança. Então, assim, o governo ele tem que ter esse jogo de cintura ali, aparentemente até um jogo de cintura interno, né, entre seus próprios secretários. E eu acho que o governo já devia ter uma noção dos valores dessas empresas, né, porque é um patrimônio público de ambos, né. E até a responsabilidade do governo, eu estou municipalizando o hospital, federalizando o hospital Risoleta Neves. O que você está entregando? Você está entregando os doentes também? Pois é. E no caso da UEM, está entregando os estudantes, os funcionários? O que você está federalizando? É o prédio? Ok, o prédio é bacana, está valendo. Mas onde você vai colocar esse hospital depois? Os pacientes, os doentes, os profissionais, os estudantes, eles vão para onde? E isso é uma questão interessante, porque quando o Simões apresentou os projetos na Assembleia e depois, no dia seguinte, foi explicar qual que era a ideia do Propag, ele repetiu algumas vezes que, para os deputados, não se assustem, porque essa avaliação que a gente vai fazer dos imóveis vai caminhar de forma concomitante à discussão dos projetos na Assembleia, porque nosso prazo é curto, a gente precisa fazer essa avaliação. E essa argumentação simplesmente sumiu da boca dos governistas, porque o Marcelo Aro foi nessa Assembleia Fiscaliza na segunda-feira, por exemplo, e quando a gente até, né, eu questionei ele, falei, olha,
E essa avaliação, né, que o Simões falou que seria feita, ela já está hoje, dentro do discurso do governo Zema, totalmente relegada ao governo federal. Eles dizem com todas as letras, né? Olha, quem tem que fazer a avaliação é o BNDES, não sou eu. Embora o governo do Zema tenha feito avaliações. Pois é, então. Já fez a avaliação. Isso é curioso. Por que esse valuation, como uma prerrogativa do Estado, não está mais no discurso? Não está mais, ele sumiu. Em uma semana ele desapareceu. Ele virou uma prerrogativa completa do governo federal. Uma transferência de responsabilidade. Sim, sendo que se você está planejando vender alguma coisa, é muito importante que você tenha a sua própria avaliação do preço. Vou te vender meu carro vale X, você quer pagar Y menos alguma coisa? Eu falei, olha, como é que você faz uma contrapartida? Então, vamos conversar, ué. O Simões, inclusive, reclamou daquela questão da CEMIG, né? Que ele disse que, a princípio, o governo federal queria a CEMIG, mas de acordo com os valores da Bolsa. Mas aí ele disse, olha, a partir do momento que o governo federal desse a sinalização, o valor da Bolsa caiu. Aí ele disse, eu não posso ser penalizado por isso, né? Uhum. Então, o governo devia ter essa noção de controlar as suas próprias empresas. É o patrimônio dele, né? Então, ele certamente tem, né? Talvez agora não seja interessante apresentá-los. Teve aquela questão da Codemig, né? Avaliada por um banco Goldman Sachs, né? Alguma coisa assim, que vai mais ou menos 22 bilhões, que eles disseram. Então... E tratar com mais seriedade. Devia até fazer uma secretaria da dívida de Minas para poder organizar e centralizar esse debate, porque cada um fala uma coisa diferente. Então o Zema fala ele está de mal com o governo Lula, então ele fala só para um lado negativo. O Simões fala uma posição mais crítica, aí vem outro secretário e fala aquilo. Então, qual que é, afinal de contas, o rumo e o eixo dessa negociação? Falta essa coerência do governo e alguém que seja o porta-voz do governo mineiro nesse processo todo, para sentar na mesa com o governo federal, para sentar na mesa com os deputados, sentar na mesa com a imprensa, com a sociedade e deixar isso mais transparente, não? Foi feito um comitê, né? Um comitê do Propag, que quem chefia é o Matheus Simões, outro nome importante é o Gustavo Barbosa, né? Que foi secretário de Fazenda, trazido pelo Zema para Minas Gerais, né? Depois de sua experiência... Depois do insucesso lá no Rio de Janeiro. Ele teve essa experiência de adesão ao RRF no Rio de Janeiro, né? E aí trouxe ele para cá para poder tentar aderir ao RRF, conseguiu judicialmente, mas não dentro da Assembleia. Então, existe esse comitê. Mas dentro do governo. Dentro do governo, mas esse comitê ele não irradia informações para centralizar a comunicação dentro do próprio governo, né? Que foi o que aconteceu com o Leandro. Nós estamos lidando com o Estado, não com o governo de ocasião. Então você tem que ter um comitê, como foi feito agora na Assembleia, um comitê que integre o Poder Judiciário, integre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e os órgãos importantes como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, fazer essa grande rede em defesa de Minas. Sim. Exatamente. Essa questão de Minas Gerais ter se omitido da participação na negociação e da construção do Propag, porque foi uma construção longa, né? Desde o final de 2023, quando o Pacheco começou a encabeçar essa discussão, chamou os deputados mineiros, principalmente os deputados da oposição. Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, também teve muito protagonismo. E nisso foi 2024 inteiro para a construção desse projeto. E em momento nenhum, o governo do Estado, ele pleiteou participar dessa conversa. Ao contrário, não só se omitiu, como bombardeou, tentou minar o desempenho, né, e a credibilidade desse processo. Pois isso descredibiliza o governo de Minas no momento em que, como você falou, Leon, quer, por exemplo, criticar os vetos do presidente Lula. Se era tão primordial, por exemplo, que o Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional pudesse ser utilizado para amortizar a dívida, ou se era tão primordial para Minas Gerais que as dívidas contraídas junto a instituições privadas fossem englobadas dentro do Propag, por que isso não foi discutido para poder fazer parte do cerne do programa lá atrás, quando isso estava sendo gestado ali nas negociações com o Haddad, com o Pacheco, com o Tadeuzinho? Oportunidade houve, e essa oportunidade foi perdida. Então agora perde um pouco a credibilidade e a reclamação do governo de Minas Gerais, porque ele poderia ter incluído isso desde o início. E não agora tentando correr atrás de um prejuízo ou tentando fazer parecer com que isso inviabilize o Propag. Porque se inviabilizasse, era só o governo falar que não ia aderir. Pronto, não tem discussão. E quantas vezes você ouviu o governador Zema pedir uma audiência com o presidente da República para tratar dos interesses de Minas, especialmente da dívida? Quantas vezes ele bateu na porta, porque a obrigação é de quem? Primeiro deve, e segundo, pela relação hierárquica, é buscar... Nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. E nem com o prefeito anterior, lembra de Calil, né, de Belo Horizonte, nunca buscou o diálogo. Então, ao contrário, ele se comporta como opositor ao governo Lula em tudo que faz, diz e pensa e vislumbra. Então, enfim, em vez de... Eu estou precisando de administrativamente negociar isso com o senhor, vem aqui, vamos discutir essa questão dos vetos, está prejudicando Minas, afetando dessa seguinte forma, gostaria de pedir dessa forma, só não fazer assim.
Quantas vezes? Não, ele só fala pela imprensa e sempre dizendo que, olha, o governo é condenado, é descondenado, é postura de opositor bolsonarista. Né? E sem ele, o Propag foi feito a medida para Minas Gerais, igual o Orion falou no início. Só Minas Gerais tem esse rol de ativos para federalizar, né? Os outros estados, ou já, a grande maioria, já privatizou essas empresas, né? Então, assim, o governador, inclusive, teve uma entrevista para a Revista Oeste, que ele deu recentemente, e ele foi questionado. Governador, seu grande projeto era privatizar a CEMIG e Copasa. Agora, com o Propag, esse continua sendo o seu objetivo? Ele disse, o objetivo continua sendo esse. Ele não esconde que ele quer privatizar essas empresas, né? CEMIG e Copasa são empresas listadas na Bolsa, então talvez seria até mais fácil já saber esses valores delas. E se privatizando, aí poderia passar o dinheiro, né? Eles dizem que o grande projeto é esse, né? Mas nem a Revista Oeste, nem o próprio governador sabe. Eles sabem que você pode ter um projeto de governo, mas existe um Estado Exatamente. que tem 3 poderes. Você precisa de contar com a parceria do Poder Legislativo, Poder Judiciário, para poder viabilizar sua proposta. Tem que convencer a sociedade, convencer os poderes que ele realmente está correto. Né? Chegar, meu projeto é vender tudo e vou vender, não me deixar vender. Você entende? Quer dizer, a visão, o governo precisa entender, até hoje ele não compreendeu o que representa ser o governo de Minas Gerais, o Poder Executivo. É a falácia do governante gestor CEO, né? Não é a mesma coisa que gerir uma empresa. Não é uma boa analogia dizer que governar um estado ou ser prefeito de uma cidade é a mesma coisa de gerir uma empresa. Do ponto de vista político, tem uma provocação boa de ser feita. É o seguinte, como é que Zema chegou ao governo? Né? Bolsonaro, falou Bolsonaro. Mas ele se elegeu no desgaste do PT de Fernando Pimentel. Sim. E foi exatamente o PT de Fernando Pimentel que deu para ele, não só a eleição, como deu para ele a governabilidade quando ele herdou do Pimentel, além dessa monstruosa dívida aí, de outra herança maldita, ele herdou também a liminar do Supremo Tribunal Federal, conquistada pelo Fernando Pimentel, para não pagar a dívida que Zema não pagou durante 6 anos, não pagou nada. E o que ele fez nesse período? Em vez de pagar a dívida, como Pimentel fazia, ele foi pagar o funcionalismo, foi pagar as prefeituras, e deixou aquela dívida lá. Ok, do ponto de vista político, foi correto, porque ele está até bem na fita. Pode usar esse discurso, até o discurso que o Pimentel deu para ele, o discurso que saneou as contas de Minas Gerais. É o discurso até hoje, né? Só que as contas de Minas Gerais foram de 100 bilhões para 170 bilhões de dívida, porque não pagou nenhum centavo. É isso que é sanear as contas de Minas Gerais, com esse endividamento crescente. Ele não fez nenhuma dívida. Não fez, mas também não buscou negociar nesse período. Teve que contar com a ajuda de quem? Novamente do PT, porque o Pacheco, senador Pacheco, só conseguiu aprovar esse Propag porque o presidente Lula, do PT, sancionou um projeto feito sob medida para Minas Gerais. E ele continua, apesar de tudo isso aí, batendo no PT, fazendo disso a sua plataforma de futuro político. Bom, para poder aproveitar essa deixa do Orion para a gente já ir para o nosso terceiro bloco, esse samba de uma nota só do governador Romeu Zema, antes o Pimentel, agora mais o Lula, né? Ele talvez mude pelo menos o local da apresentação desse conceito. Deu certo dele. a primeira, né? A segunda. Ele deu certo local, no cenário doméstico, agora ele quer o cenário nacional, mas o alvo é o mesmo, né? O alvo é o PT e não para, né? A gente até deu uma notícia ontem, ele publicou no Instagram um vídeo feito com inteligência artificial, que é outra característica, né, que tem sido à tona dele, né? Agora o governo faz tudo com inteligência artificial, inclusive né? da comunicação oficial, né? Parece que demitiram os designers e botaram inteligência artificial para fazer. Fizeram ali com inteligência artificial o arraiá do PT, então colocaram ali o bonequinho do Lula, o bonequinho do Haddad, e num mote ali de quadrilha, né, da festa junina, foi colocando aquelas pautas bombas assim para poder descredibilizar o governo federal. Então fala, olha o aumento do IOF, é mentira. Olha a taxa do Pix, é mentira. A taxa das blusinhas, é mentira. E aí, criticando, né, abertamente, num tom jocoso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula. É só mais uma dessas, né, Bruno? A gente já fez matéria aqui mostrando que o Zema ele tem aumentado muito, inclusive em quantidade, essas publicações e também subido o tom no sentido do qualitativo, né, do conteúdo das mensagens que ele publica
a respeito do governo federal. Mas essa semana ele foi além, inclusive, do ponto de vista histórico, né? Disse que não era historiador para poder saber se houve ou não a ditadura militar no Brasil e se o objetivo dele era repercutir nacionalmente, esse objetivo foi alcançado, né? Porque ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que é um jornal de grande alcance nacional, e o Brasil inteiro parou para repercutir essa fala do Zema, né? Em entidades de todo o país, estudiosos, para poder falar Exatamente. que isso não é uma coisa discutível, né? Se houve ou não ditadura militar no Brasil. Pois é, ele abraçou a campanha nacional, né? Ainda falta mais ou menos um ano, né? Caso aí vá se candidatar, aí tem que sair um pouco antes, né? Então falta um pouco menos de um ano. Então ele deu essa entrevista para a Folha de São Paulo justamente nesse sentido, né? Para falar sobre segurança pública, falou sobre a visita dele a El Salvador, falou sobre Donald Trump. Então, só a grande maioria dos assuntos nacionais. E aí ele foi perguntado: governador, se o senhor for eleito presidente, o senhor daria indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro? E ele começa a responder de uma maneira talvez um pouco perdida, né? Ele diz assim: não foram dados indulto a assassinos e sequestradores durante o que eles chamam de ditadura? E aí ele foi apertado, né, pelo Fábio Zanini, né, editor da coluna Painel da Folha de São Paulo. Falou assim, como eles chamam de ditadura? O senhor não acha que foi ditadura? E aí ele se perde, né? Ele fala que não é historiador. E é uma fala, assim, muito ruim, porque não existe nada na história que diga que período que começou em 1964 não seja uma ditadura. Acho que é um consenso, né, de todo mundo. Ele está falando o que ele pensa ou ele está usando um marketing eleitoreiro? Exatamente. Né? Porque não tem muito traquejo, né? Se ele está dizendo o que ele pensa, ele está mostrando um Zema que a gente não conhecia até então. Porque o Zema sempre, por mais que se critique o Zema aí, não tem gente ficar jogando pedra nele o tempo todo. Né? Ele sempre recorreu à mineiridade, à temperança, agora ele está desconhecendo a própria história, desrespeitando as vítimas dessa trágica história da ditadura militar no Brasil. E eu acho que, do ponto de vista já do marketing, já pensando dessa forma, eu acho que ele descobriu que só ser antipetista, maior do mundo, não resolve. Ele tem que ser mais do que isso, ele tem que ser mais bolsonarista do que a Michelle. Exatamente. Entendeu? Ele é mais Bolsonaro do que a Michelle. Quer provar isso para o Bolsonaro, que ele é mais fiel. Porque ele sabe que ele precisa de ter essa condição para ser o candidato a presidente da República. Mas um discurso desse, você só consegue ser candidato da direita. E se a direita vai disputar com a esquerda, ela precisa de ganhar o centro. Quem ganhar o centro, seja a esquerda ou a direita, é que vai levar o caneco ao final. Tá? Então, se o Lula, como pré-candidato, se ele crescer mais para o centro, ele vai engolir, vai vencer novamente a direita. Se a direita fizer o contrário, é ela que vai, né, ganhar a eleição. Então o Zema vai dizer, ele está querendo atrair o voto radical da direita, o bolsonarista. Olha, se ele for o candidato de direita, ele já tem esse voto, ele precisa de avançar para o centro. Que se ele não tiver o centro, e o centro político brasileiro, por mais que seja centrão, ele vai reconhecer que o governador não tem condições de avançar, porque ele virou negacionista, nega a própria história. Daqui a pouco ele vai dizer que a Terra também é plana. Exatamente, né? É complicado porque justamente esse centro é formado por partidos ali que surgiram pouco depois da ditadura, né? A gente pode... O MDB provavelmente caminha com o presidente Lula, mas é o partido que lutou contra a ditadura efetivamente, era o único partido permitido, né? O único partido de oposição permitido. Então, essa fala do governador ocorre num momento muito específico que a gente está vivendo aqui em Belo Horizonte, que é a ocupação do Memorial dos Direitos Humanos, que os movimentos sociais ocuparam o prédio do antigo DOPS. Que colocou à venda também? E estava na lista de imóveis para vender também, inclusive. Só que agora, nesse meio dessas negociações ali com os movimentos sociais, o governo já deu uma sinalização de que pode tirar esse imóvel da lista do Propag. E é um projeto para criar um memorial de direitos humanos no antigo centro de tortura, né? Enfim, muito antigo. É um projeto desde 2018 do governo Fernando Pimentel e que nunca foi para frente. E no governo Zema, aí realmente foi escanteado, né? Deixaram de lado.
Então, acho que é muito simbólico esse momento dessa fala do governador, né? Talvez seja por isso que ele ocupe o Palácio da Liberdade, que é o segundo nome de Minas Gerais. Exatamente. Né? Então, você já viu o Ronaldo Caiado, que é pré-candidato a presidente? Você já viu o Tarcísio, Cláudio Castro, que são presidenciáveis? Você já viu alguma vez eles contestarem a ditadura? Eles não falam isso. Não falam. E eles sabem que se eles são candidatos à Nem o direita... Bolsonaro contestava. O Então, Bolsonaro ele não contestava, ele apoiava, né? apoiava, Mas né? ele não Exatamente, contestava, é. ele sabia que era. Mas o Bolsonaro está no campo dele. Né? O Tarcísio e o Caiado sabem que, por mais que eles sejam direitas conservadores, direitas liberais, não são radicais, eles sabem que eles precisam de avançar para a sociedade, conquistar a sociedade. Não é ficar só ali no seu segmento com a direita, porque isso não vai funcionar mais como funcionou em 2018. Fuad foi aqui a prova viva disso. Nós tivemos aqui a extrema-direita contra um candidato de centro que, com o apoio da esquerda, ele acabou derrotando a extrema-direita. O próprio momento do bolsonarismo mudou demais nesse meio tempo. Né? Em 2018, o Bolsonaro foi eleito presidente. Em 2022, ele perdeu a eleição, tentando utilizar a máquina ao seu favor eleitoral da forma mais explícita e abrangente possível, inclusive colocando, né, Polícia Rodoviária Federal para barrar ônibus, para fechar a estrada, utilizou de todas as armas e ainda assim se tornou o primeiro presidente da República a não conseguir uma reeleição desde o Instituto da Reeleição, né, com Fernando Henrique Cardoso em 94, em 98. Ele só conseguiu reduzir o placar da derrota. Reduziu, né? Quase conseguiu, né? Reduziu bastante, gerou uma convulsão social, né? 6 milhões para quê? Para 1 milhão? milhão? Um pouco. Agora, a questão é que depois disso, em 2026, a gente talvez veja um cenário eleitoral em que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode, inclusive, estar preso. Não só inelegível. Então, assim, o Zema se agarrar de forma tão passional a esse legado do Bolsonaro, talvez não seja mais tão eficiente eleitoralmente quanto foi em 2018. E quando ele diz que vai dar indulto ao Bolsonaro, ele fala, eu daria sim indulto ao Bolsonaro. Ele já está admitindo que provavelmente vai ser preso, né? Ele já está perdoando a ditadura, ele está dando uma prova de fidelidade, né? Agora eu te pergunto, pensa como o Bolsonaro em algum minuto. Difícil. Com todo respeito aí. Qual que é o maior problema do Bolsonaro hoje? É o maior projeto dele? É não ficar preso. Exatamente. É não ser preso e, se for preso, não ficar preso. Quem é que pode tirar ele da cadeia? Quem pode indultá-lo? Não é Zema. O Zema não cria essa expectativa, ele não tem essa capacidade de vencer uma eleição. Mas Tarcísio tem. É o único nome desse campo dele que poderia vencer uma eleição, vencer o Lula, para, assim que assumir, em primeira oportunidade, tirar ele da cadeia, indultando ele. Então, o Bolsonaro quer eleger o Senado, ele quer isso, quer até ser candidato, mas o que ele mais quer é não ficar preso. E aí, o único nome que pode tirar da cadeia chama-se Tarcísio. Nem Michele, nem os filhos 01, 04, nem Zema, porque esses aí defendem apenas um campo político e não conseguem avançar sobre a sociedade e ganhar uma eleição presidencial. Do ponto de vista até comunicacional, essa entrevista do Zema à Folha é interessante, porque, como o Bruno disse, ele faz esse aceno à extrema-direita quando questiona a existência da ditadura militar, mas ele o faz de forma vacilante, né? Ele dá respostas um pouco desencontradas, ele dá respostas que, na verdade, são outras perguntas, né? Ele faz ilações, né? Então, ele não, de fato, chega ali e diz, olha, eu não acredito que, por exemplo, né, esse argumento existe, a gente sabe que existe. Eu não acredito que houve, entre 64 e 85, ditadura, afinal de contas, houve eleições indiretas, mas houve. Aliás, ele poderia dizer isso. Aliás, ele estaria errado, mas ele poderia, né? Se tivesse ditadura, ele poderia ser governador de Minas. Assim, o que eu quero dizer é, ele prega só para convertidos quando ele faz isso, e quem não pensa dessa forma vê ele vacilante nesse tipo de resposta, e eu não acredito que alguém que tenha ouvido o governador falar daquela forma como ele falou vá pensar em depositar seu voto nele. Em convicção, né? Ele não passa convicção, segurança. Parece, como o Orion falou, dá uma sensação de que ele não acredita de fato naquilo que ele está dizendo, ou que, na verdade, o que ele está dizendo mal faz parte do arcabouço de preocupações que ele tem, ou da formação dele não só como governador, mas como cidadão, de pensar a história e de compreender a forma como o Brasil foi constituído. Parece que isso está margeando o pensamento dele, mas ele sabe que é um tipo de bandeira ao qual ele precisa se agarrar. Então, ele cita aquilo ali.
a dita ditadura, a tal ditadura que teve no Brasil. Então, até do ponto de vista de comunicação e eficiência eleitoral, se ele quiser abraçar essa causa mesmo, acho que é uma sugestão ao governador Romeu Zema que ele o faça de forma um pouco mais contundente, né? Incisiva, com algum tipo convicção, né? Com algum tipo de argumento, né? Não só citar assim, como alguém que fala num bar, numa conversa com amigos. Ele está numa entrevista, né, para a Folha de São Paulo. Não foi à toa, né, Bruno, que o vice-governador Matheus Simões, que é pré-candidato a governador, trocou de marqueteiro, né? Porque o pacote era Renato Pereira fazer a eleição do Zema presidente, Simões governador e Marcelo Aro senador. Era o pacote dos três. Estava acertado isso. E por alguma razão, ou por essa razão, Matheus Simões, deixa eu deslocar a minha imagem de Zema, porque Zema vai nessa direção. Não é a minha direção. O Simões sabe que ele precisa ir para o centro. E não é com o Renato Pereira, nem com esse discurso radical de extrema-direita que ele vai. Antecipando aqui, né? A gente gravou uma entrevista com o vice-governador Matheus Simões. Conta para nós. Vai ser notícia aqui no jornal no domingo, a gente vai publicar o vídeo na íntegra, vai estar também no portal em.com.br, no nosso jornal impresso. Mas ele falou, inclusive, sobre essa situação de o Zema estar se radicalizando e ele não. E aí, só um pequeno spoiler da entrevista, ele até falou, olha, o Zema está querendo um voo nacional. Para mim, domesticamente, não faz muito sentido eu radicalizar, até porque quem se ventila ou se aparece com mais clareza no horizonte como candidato apoiado pelo PT é o Rodrigo Pacheco, que não é um nome de esquerda, é um nome de centro. Então, para ele se radicalizar, seria abandonar a disputa do centro, né? Como você disse, Orion. Então, meio que o cara já é de centro, eu vou virar um extrema-direita. É uma estratégia que a gente pode até olhar para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte em 24 e perceber que ela não é muito eficiente, porque foi o que aconteceu quando o Fuad enfrentou o Engler, né? O Engler ele não conseguiu se desmembrar, né? Se deslocar dessa bolha de extrema-direita, bateu num teto e o Fuad conseguiu amealhar os apoios tanto à esquerda, mas principalmente do centro, e foi reeleito. Então, foi uma coisa que o Bruno Engler falou na primeira entrevista dele depois de perder a eleição. Sim. Eu não tinha apoio do PT, do MDB, ele já estava apoiando o Fuad, né? Então, perdeu automaticamente, ele diz, né? Ele acabou não conseguindo com isso, né? Ganhar o apoio do Gabriel Azevedo, do Roger Correia, da Duda. Pois é. Ele já saiu no segundo turno. E mais do que isso, o Zema perdeu 3 vezes essa eleição. Perdeu 3 vezes, né? Ele lançou a Luísa Barreto, desistiu. Apoiou Mauro Tramonte, perdeu. Depois apoiou o Bruno Engler, perdeu novamente. Novo, né? Merece música no Fantástico? Acho que só para a gente fechar, talvez, Bernardo, falar um pouco sobre a pesquisa Quaest, né? Porque no meio desse cenário nacional, né, publicada também ontem, o presidente Lula caiu, a popularidade dele está em baixa, né? A baixa histórica para figura do presidente. Dos 3 mandatos? Dos 3 mandatos, né? Muito por causa de questões do IOF, a gente pode falar, a questão do INSS, pesa muito. Então, nesse cenário em que ainda é possível disputar com o Bolsonaro, os dois empatam em 41% no segundo turno. No cenário Lula e Tarcísio, o Tarcísio está um ponto percentual atrás, mas empate técnico ali, né? O Lula tem 41%, o governador de São Paulo 40%. E aí tem o Ratinho Júnior, né? O governador do Paraná. Que também está empatado tecnicamente com o presidente. O Lula tem 40%, o Ratinho Júnior do PSD tem 38%. E aí tem a Michelle Bolsonaro, né, a esposa do ex-presidente, com 39%, o Lula 43%, também empatados tecnicamente. E Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que mudou de partido, saiu do PSDB, agora está no PSD, com 36%, o Lula 40%, também empatados. E aí vem o Eduardo Bolsonaro, que talvez seja o primeiro que o Lula vence, ali, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal que mora nos Estados Unidos, né, deputado licenciado, com 34%, o Lula 44%, né, já tem uma distância maior. E só agora vem o governador Romeu Zema, né, que aparece com 33% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula tem 42%. Mas em uma situação em que o governador Romeu Zema cresceu, né, nos números. Na primeira rodada, publicada em janeiro, o governador tinha 28%. E o Lula caiu bastante. O Lula tinha 45%, caiu 3 pontos percentuais ali. E
logo em seguida, o Ronaldo Caiado, né? Que a gente sempre fala que talvez o Ronaldo Caiado esteja na frente do governador, na fila. Provavelmente está, porque é do União Brasil, um partido maior. O Ronaldo Caiado tem 33% e o Lula 43%. Então o Zema só ficaria melhor nesse cenário do que o Caiado, né? Por E enquanto. empatados ali também, né? Não é uma vantagem, né? Esse ainda é muito cedo, né, para esse tipo de pesquisa Mas fica claro que o Lula coisa. não é mais soberano. Exatamente. Fica claro principalmente isso, né, que essa queda do Lula... Até então, né, essa queda de popularidade do Lula não vinha sendo traduzida em queda de intenção de voto. Agora isso está começando a transparecer um pouco mais nessa outra questão. Porque uma coisa é você não aprovar o governo. Outra coisa é dizer que não votaria nele de novo. Né? Ou então que votaria em qualquer um que dispute contra ele. Ainda mais considerando as opções, né? A gente está falando aqui do Jair Bolsonaro, que não é candidato nesse momento, está inelegível. A gente está falando da Michelle Bolsonaro, que nunca disputou uma eleição, qualquer eleição, né? Nunca disputou nenhuma eleição. Eduardo Bolsonaro, que sempre foi cara do legislativo, sempre visto como muito radical. Então, assim, é um sinal de alerta para o governo federal, né? Que tem uma disputa de narrativas, né? O governo não consegue passar sua mensagem, convencido do que está sendo feito, o que está fazendo. Está, assim, refém do Congresso Nacional, refém da oposição e não consegue ter a sua presença. Daí, quando você, na abertura aqui da nossa conversa, você falou sobre o anel rodoviário, né? Qualquer coisa faz o palanque, mostrar, estamos fazendo, estamos realizando, tentando dar visibilidade ao que o governo faz. Está faltando, a comunicação continua, está falhando, e o fogo amigo também está ali atrapalhando, que o PT busca o tempo todo minar a capacidade do Fernando Haddad. Né? Então, veio lá do PIX, veio lá do IOF, é sempre na área da fazenda, na área da economia. Então, é preciso primeiro arrumar a casa internamente, quem sabe com a chegada do Edinho Silva no PT, vai rearrumar essa casa. Tem uma disputa também aqui em Minas Gerais, em que o PT fica perdido aí, entre polarização ou seu projeto próprio, qual que é a sua proposta. É ficar fazendo um discurso aí, como acontece na Câmara Municipal hoje, de ficar só na pauta da direita, na pauta dos costumes ali. Então o PT precisa se reencontrar, está muito perdido, né? Não é um PSDB, né? Mas se não tomar jeito, acaba indo também para buscar um outro nome, buscar uma fusão, uma federação, uma federalização. Então o PT está perdido, o Lula está sem esse comando interno, e esse fogo amigo está derrubando o Fernando Haddad. Pois é, a eleição interna do PT, se não me engano, esse mês ainda? É 6 de julho, eu acho. 6 de julho, né? Vai dizer muita coisa, né? Sobre o futuro do partido, e do futuro do país também. Né? E tem uma influência aí da primeira-dama também, né? Tem uns que sentem-se atraídos pela Janja, e tem outros que correm dela, né? E fica esse fogo amigo, batendo em Janja, batendo em Marina Silva, batendo em Fernando Haddad. Quer dizer, o governo está faltando coerência, faltando organização interna. Com certeza. Isso aí é o diagnóstico do momento, realmente não tem nem como fugir disso, né? Tá faltando uma unidade. Bom, a gente fica por aqui, já temos 1 hora de programa mais ou menos, o Política em Pauta volta na semana que vem, mas você acompanha as principais novidades, as notícias aqui de BH, do estado de Minas Gerais e do Brasil no am.com.br, também na nossa edição impressa e aqui no YouTube do canal do Portal Uai. Tem outros podcasts aqui da casa que você pode acompanhar no YouTube e também no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar lá pelo estado de Minas, tem podcast de esporte, tem podcast de política, tem podcast agora de cultura, variedades, né? Assim, você encontra novidade lá. Games, tecnologias, é muita coisa. O Otávio tá me soprando aqui. E alguns colunistas, né, Otávio? Bom, queria agradecer o Orion pela participação mais uma vez. A casa está aberta aqui para a gente poder discutir nas próximas semanas também. Obrigado, Orion. Foi um prazer, obrigado. A todos um abraço. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bernardo, Orion, foi um prazer. A gente fica por aqui até semana que vem.